Olá, turminha do segundo ano. Vamos iniciar mais uma semana com a graça de Deus, com bastante entusiasmo, bastante vontade de aprender. A prof está aqui morrendo de saudades e muito feliz com as atividades que vocês estão apresentando, tá bom, meus amores? Não se esqueçam, qualquer dúvida, pode mandar um recadinho para a prof, pode ligar, que eu estou sempre aqui para ajudar. Então, vamos começar mais uma semana? Então, hoje nós vamos encerrar a apostila de língua portuguesa do segundo bimestre. Nesse bimestre, nós ouvimos bastante fábulas, bastante histórias. Então, para encerrar, nós vamos ouvir e saber um pouquinho mais sobre algumas fábulas. Então, nós vamos iniciar na página 81. As fábulas O Sapo e o Boi, O Cão e a Carne, A Cigarra e a Formiga foram escritas por Esopo, o mais importante contador de fábulas de todos os tempos. Suas histórias, narradas há mais de 2.500 anos, são conhecidas até hoje. Então, olha só, essas fábulas, elas foram criadas há muito tempo atrás. Porém, elas até hoje estão presentes na nossa vida, são contadas, de geração em geração. Organize as sílabas de cada livro para descobrir o nome de mais 3 fábulas. Então, olha só, aqui fala um pouquinho sobre esse famoso escritor, o Esopo. É um quadro a óleo de Velázquez, Museu do Prado. Assim, o pintor espanhol imaginou a figura desse incrível contador de fábulas. Então, aqui ele quis retratar esse escritor tão famoso, que trouxe tanta riqueza para a nossa leitura, Agora, vocês vão ter que juntar as sílabas e formar o nome dessa fábula. Então, vocês têm que prestar bastante atenção nas sílabas que estão aqui, todas sorteadas, Eu vou dar uma dica. Nessa primeira fábula, a gente tem, quem faz parte dela, tem um animalzinho e umas coisinhas de comer, que é uma delícia. Na segunda fábula, nós temos 2 animais. Um grandão e muito feroz e um outro pequenininho, que não coloca muito medo, não. E na última fábula, nós temos também 2 animaizinhos. Um se acha, é todo, e o outro é calmo, tranquilo. Então, agora é com vocês. Vocês vão juntar as sílabas e formar o nome, vão descobrir o nome de 3 fábulas. Agora, aqui, vocês vão encerrar a trilha do leitor. Vocês vão escolher uma dessas 3 fábulas que vocês descobriram o nome e vão escrever o título dessa fábula aqui, na trilha do leitor, na 5ª história, para encerrar a nossa trilha do leitor. Depois, dá uma olhadinha de como ficou e olha quantas historinhas nós descobrimos, conversamos, aprendemos um pouquinho nesse bimestre. Olha como o mundo da leitura é gostoso. Por isso que a prof sempre fala, leiam. A leitura, ela é o mundo da criatividade. Então, segundo aninho, não se esqueçam. Leitura, leitura e leitura. Combinado? Turminha, agora nós vamos para a lição de casa. Então, na lição de casa número 14, tá assim. Leia os textos abaixo para conhecer outras histórias de Anderson, mas em cada uma delas você tem uma tarefa a cumprir. Então, vamos lá, olha A. Pinte as palavras que devem ser escritas com letra inicial maiúscula. Segundo aninho, são aquelas regrinhas que a gente não pode esquecer. Todo início de frase, letra maiúscula. Todo nome próprio, nome de pessoa, de lugar, letra maiúscula. Se tem um ponto final, eu vou escrever a próxima letrinha depois do ponto final, com letra maiúscula. Tudo bem? Então, a prof só vai ler aqui rapidinho, e aí vocês vão pintar as palavrinhas que devem ser escritas, as letrinhas que devem ser escritas, iniciadas com a letra maiúscula. Então, vamos lá. A pequena sereia.
No fundo do mar há um castelo. Lá vive a pequena sereia que quer virar mortal e casar com um príncipe. Na versão da Disney, no cinema, a história tem um final feliz, mas o original de Anderson não. O príncipe rejeita a sereia que vira espuma do mar. Então, olha só, prestem bastante atenção na organização desse textinho e vocês vão pintar todas as letrinhas que deveriam estar aqui escritas com letra maiúscula, certo? B. Algumas palavras do texto abaixo foram escritas com as letras emendadas. Localize. Vocês lembram o que aconteceu lá com os palhaços? Que eles faziam aquela confusão e juntavam todas as letrinhas. E isso não pode. Sempre que eu termino uma letrinha para começar uma palavrinha, para começar a outra, eu tenho que dar o quê? Um espaço. Então, vocês vão prestar bastante atenção e vão ajudar a descobrir duas palavrinhas que estão emendadas, estão grudadinhas. A princesa e o guardador de porcos. Nos fundos de um palácio vive o guardador de porcos. Ele cuida dos porcos reais. Na verdade, ele é um príncipe pobre que tenta conquistar uma princesa cheia de caprichos. Então, prestem bastante atenção. Tem duas palavrinhas que estão grudadinhas e isso não pode. Vocês vão circular para a prof. E depois, nas linhas abaixo, vocês vão escrever as palavras encontradas, separando corretamente. Então, as palavrinhas que vocês encontrarem aqui no textinho, que estão emendadas, vocês vão escrever elas aqui, nessas linhas abaixo, mas já separando da maneira correta. C. Complete o texto abaixo com palavras de uma ou duas letras. Vocês lembram, turminha? Palavrinhas de uma letra, nós temos 4. Então, vamos lá, vamos relembrar? Que são as palavrinhas A, E, e O. De duas letrinhas, nós temos várias. Da, de, no, na. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler essa historinha da polegarzinha e vão completar com palavrinhas de uma ou duas letrinhas, que se encaixa aqui certinho nesse textinho. A prof vai fazer a primeira com vocês. Então, olha só. Polegarzinha nasceu dentro uma tulipa. Então, polegarzinha nasceu dentro de uma tulipa. Tudo bem, turminha? Então, é só vocês lerem com calma e encaixar as palavrinhas corretas aqui nesses espaços. Tudo bem? Agora a lição número 15. Você se lembra do final da fábula O Sapo e o Boi? Sem dar ouvidos aos amigos, o sapo estufou tanto que explodiu como um balão de gás. Pois bem, com essa explosão, outro sapo da lagoa ficou confuso e não consegue encontrar o caminho certo de volta ao brejo. Vocês vão ajudar o sapinho nessa tarefa, encontrando o caminho em que todas as palavras estão separadas corretamente. Então, aqui tem palavrinhas que estão separadas corretamente, as sílabas. Então, sílabas é cada aberturinha da minha boca. E tem palavrinha que, a separação está errada. O caminho para o sapinho encontrar a lagoa, o brejo, né, certinho, para ele chegar lá no lar dele, é o caminho em que todas as palavrinhas estão separadas corretamente. Então, prestem atenção nessas separaçõezinhas, vê se elas estão corretas. Não se esqueçam, quando tem duas letrinhas iguais, elas não podem ficar juntas, porque elas brigam. Então, é só vocês falarem as palavrinhas, abrir a boquinha, bater palminha, que vocês vão encontrar o caminho correto para ajudar esse sapinho. 2. A moral dessa fábula é: não tente imitar os outros, seja sempre você mesmo. Vocês vão circular a única palavrinha dessa frase aqui, que é a moral da fábula, que tem 3 sílabas. Então, prestem atenção. Só tem uma palavrinha que tem 3 sílabas. Depois, vocês vão copiar da frase
uma palavra que tenha 5 letras, mas que só tem 2 sílabas, que eu só abro minha boquinha 2 vezes. Para encerrar a nossa aula de hoje, vocês vão fazer a lição de casa número 16. Vocês vão ler mais essa fábula, O Leão e o Ratinho. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa de uma árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho e, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Uma boa ação ganha outra. Então, olha que fábula legal. Um ajudou o outro. Então, depois de fazer a leitura, prestar bastante atenção, vocês vão responder as questõezinhas. Se o leão dormia sossegado, por que ele acordou? O que aconteceu que o leão acordou? Vocês vão olhar lá na historinha e responder aqui. As fábulas costumam conter ensinamento. A fábula O Leão e o Ratinho nos ensina que uma boa ação ganha outra. Que boa ação o leão praticou? O que ele fez que foi bom? O que ele fez de legal, o leão? Qual foi a ação dele? Que boa ação praticou o ratinho? E o ratinho nessa história, qual foi? O que ele fez de bom? Quem ele ajudou? 3. Você gostou do final da história? Por quê? Então aqui vocês vão colocar o que vocês acharam dessa fábula. Vocês gostaram? O que aconteceu? Então cada um vai colocar a sua resposta, tá bom, meus amores? E aqui a gente encerra a apostila do 2º bimestre de língua portuguesa. Um beijo, meus anjos, até amanhã!